Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje vamos continuar falando um pouco sobre o imperialismo europeu. A semana passada nós falamos sobre o processo de unificação e expliquei um pouquinho sobre os objetivos do imperialismo. E hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos. Então, eu falei na aula passada, eu trouxe até uma figura aqui para fazer uma revisão do que foi dito, do que foi explicado. Só colocar o ponteiro aqui. Pronto. Logo aqui eu trouxe aqui uma imagem que é aqui o continente africano, aqui é Estados Unidos, aqui é a Europa. Então a riqueza tirada da África e levada para esses outros continentes. Para a gente retomar o conceito, quando eu falo de imperialismo, quando eu falo de neocolonialismo, a gente fala do momento em que, esses continente africano e asiático, principalmente, foram retiradas suas riquezas e levadas para os demais continentes, principalmente para a Europa, Inglaterra. Então, com o objetivo, a justificativa de toda essa exploração era que eles diziam que seriam superiores aos africanos. E aí é por isso a nossa aula hoje, como foi dada essa justificativa. E o objetivo maior deles nessa região da África era a retirada da matéria-prima, era o uso da mão de obra barata e o próprio uso dessas regiões aqui como mercado consumidor. Então, quando hoje nós falamos, por exemplo, que atrelamos a África, pobreza, fome, miséria, isso é uma imagem que não condiz com a realidade, porque a África é um continente em diversidade riquíssimo, em potência natural também muito rico. Só que um continente que explorado pelos europeus por muito tempo, e isso trouxe trouxe uma consequência que não é tão positiva para a África. Então a riqueza da África não deve ser negada, muito pelo contrário, deve ser sabida, deve ser compreendida em nossas falas como conhecida como um continente riquíssimo, só que vítima aí dos interesses imperialistas. Então a gente vai entender como aconteceu essa justificativa para que acontecesse essa exploração. Então, para isso a gente vai falar do etnocentrismo. Etnocentrismo o que é esse etnocentrismo? É a ideia de que os europeus eles eram superiores às demais culturas. Então, o que se estabelecia como padrão era as características, os comportamentos europeus. Então a gente pode até observar, o francês era uma língua mais falada nesse período, então tudo que se tem como padrão, tudo que se tem como o mais de comportamento, mais bonito, mais era o europeu. Então dessa forma a gente entende que eles determinavam o que não fosse parecido era inferior, Então, observem que a cultura africana, as demais culturas dos continentes envolvidos no nosso conteúdo, eles eram inferiorizados por não ter características semelhantes aos dos europeus. Isso, obviamente, foi utilizado aí como uma forma também de imposição dos interesses coloniais, imperiais nessas regiões. O darwinismo social. A ideia de Darwin foi utilizada também como um suporte de justificativas, de legitimação. Então, Darwin dizia que as espécies que tivessem uma maior capacidade de adaptação, elas teriam mais sucesso. Então, eles vão ligar isso ao branco, que o branco da Europa, eles tinham mais condições, eles eram de adaptação, enfim, eles eram os mais ingleses, mais inteligentes. Então, essa teoria, essa ideia de que os brancos seriam os melhores, a raça superior, a raça melhor, foi utilizada como uma justificativa que os brancos tinham a responsabilidade de, enquanto civilizados, enquanto superiores, levar, induzir esses povos da região da África e dos demais para a civilização. Porque era essa ideia racista, vejam só. Então é pra gente parar nesse momento da nossa aula e entender que o racismo por muito tempo na história foi legal. Era do próprio Estado.
Então, isso na história do Brasil, isso na história do mundo, na Inglaterra, e nesse momento aqui, o racismo sendo extremamente utilizado. Então, a ideia é que os brancos eram superiores, eles poderiam ajudar os considerados selvagens a chegar a um progresso. Então, para se chegar na África, eles tinham esse fardo, né, civilizador de ajudar, né, de fazer com que a África e os demais continentes conseguissem tornar civilizado, porque quem sabia, quem tinha o padrão de civilizado, a gente vai usar esse termo com as aspas, né, eram os europeus. Então, esse racismo, esse preconceito, então a gente entende que infelizmente, preconceito que ontem mesmo eu estava fazendo uma leitura no meu Instagram, eu vi uma reportagem, eu vi um anúncio, uma manchete que falava sobre o entregador que foi vítima de racismo, né? Então, o racismo que a gente presencia nos dias de hoje, ele não aconteceu do noite pro dia, né? Foi institucionalizado e não tem, infelizmente, a gente precisa sim, hoje está combatendo, hoje está trazendo aí a importância do combate ao racismo. Como eu disse também em várias outras aulas minhas, não basta não ser racista, é necessário combater o racismo. Então a gente precisa sempre tomar esse discurso para si. Então aqui nessa propaganda aqui, é uma propaganda racista daquele período que fazia, né, o banho, né, os europeus lavando aí os africanos, tornando os africanos brancos. Tornar esses africanos brancos é tornar os africanos com cultura semelhante a deles. Mas vamos lembrar que grande parte da riqueza desses países europeus, Inglaterra, estou falando da Inglaterra porque, né, era que tinha mais quantidade de colônias, e retirou muito esse recurso para lá. Então, essa ideia, essa missão, esse fardo, como eles falavam, de civilizar, de fazer com que o outro se tornasse uma nação em progresso, tinha aí o grande e o principal interesse de aumentar o seu potencial econômico com tudo que uma colônia poderia proporcionar, que eu já falei, matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Ou seja, né, atendia aí, não por acaso, os interesses dessas potências. Bom, a gente vai falar do determinismo. O determinismo social era a teoria que dizia que tanto a sociedade como a história, como a natureza, elas têm leis naturais pré-estabelecidas e que são necessárias, com causas e permanência necessária. Então, esse determinismo, ele ajudava para que essas ideias racistas elas fossem aceitas na sociedade. E finalizando, a gente vai falar agora sobre o positivismo. Esse positivismo que não por acaso, mas está aí na nossa história, tem contribuições para a nossa história. O positivismo é um movimento francês, liderado por Auguste Comte, criado por Auguste Comte na França, e ele diz que amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Se você fizer um resumo disso, tem ordem e progresso, que é o lema da nossa bandeira. Então, esse positivismo é a ideia de que a ciência, né, a ciência dada muita importância para esse momento. Então, eu acreditava que o progresso se chegaria com a superação das ideias da superstição, enfim, das ideias que não tivessem por base o desenvolvimento científico. Então, entendemos um pouco mais como a aula hoje foi para a gente compreender de que forma eles chegaram, qual a justificativa, a legitimação para fazer aí, ter a ação, um conjunto de ações nesses outros continentes, certo? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que tenham compreendido, que tenha ajudado para a resolução das questões de vocês, e a gente se encontra quarta-feira, todas as quartas-feiras, só lembrando, horário de vocês, acredito que é a terceira aula de 2h20 às 3h. Então, espero por vocês, lembrando que tem a pontuação, toda aula tem a pontuação.
a gente faz o que? Pega todos os conteúdos, todos os conceitos trabalhados e aplica na resolução de questões. Então, entrem lá, que só tem a ganhar, tá certo? Fiquem bem, estejam bem, até o nosso próximo encontro.